Desde pequena, Meghan sempre teve uma conexão profunda com o mundo espiritual, mesmo sem entender completamente o que vivenciava. Em 2020, ela fazia parte de um coven, praticando bruxaria em um grupo fechado, quando algo inesperado aconteceu durante um retiro de purificação na Costa Rica. Foi ali, em meio a rituais e meditações, que ela teve um encontro marcante com Jesus. Essa experiência mudou sua perspectiva sobre fé, proteção e o sobrenatural, e hoje ela compartilha sua história para mostrar como o divino pode se manifestar nos momentos mais improváveis. A infância de Meghan foi marcada por situações de violência e instabilidade. Seu padrasto, um homem agressivo e dependente de álcool e drogas, tornou a vida da família um verdadeiro pesadelo. Quando Meghan tinha apenas 5 anos, ele chegou em casa bêbado no meio da noite, armado com uma espingarda. Sua mãe, grávida de 5 meses, acordou as crianças em pânico e as escondeu na cama de cima do beliche. O padrasto entrou no quarto apontando a arma para ela, enquanto Meghan e sua irmã assistiam à cena em choque. Naquele momento de terror, a mãe tomou uma decisão desesperada, puxou Meghan para seu colo, colocando-a entre ela e o cano da espingarda. A menina, paralisada, olhou dentro do cano da arma e viu os olhos amarelados e assustadores do padrasto, sentindo que ele poderia puxar o gatilho a qualquer instante. Felizmente, um vizinho chamou a polícia, e a situação foi interrompida, mas ninguém tomou providências sérias contra ele. A família continuou vivendo sob o mesmo teto por mais 4 anos, em um ambiente de medo constante. Essa não foi a única vez que Meghan presenciou cenas de violência. Em outra ocasião, aos 5 anos, enquanto se escondia atrás do sofá durante uma briga entre sua mãe e o padrasto, algo extraordinário aconteceu. De repente, ela viu uma figura aparecer ao seu lado, Jesus. Ele estava na mesma posição que ela, ajoelhado, transmitindo uma sensação de paz e segurança. Não houve palavras, apenas uma comunicação silenciosa, como se ele dissesse: "Estou aqui com você. Você está protegida." A imagem desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas deixou uma marca profunda na menina. Depois do episódio com a espingarda, Meghan começou a ter pesadelos recorrentes. Em um deles, ela se via como uma criança das cavernas, brincando com uma amiga debaixo de uma escada de apartamento. De repente, um leão surgia das sombras, atacando as duas. Os pais da amiga apareciam e a resgatavam, mas Meghan ficava para trás, sendo devorada pela fera. No sonho, ela sentia o calor do corpo do leão enquanto morria, e então flutuava acima da cena, observando tudo de cima. Anos depois, Meghan associou esse pesadelo a uma representação espiritual de como o mal a perseguia, como se Satanás estivesse à espreita, pronto para atacar. Aos 5 anos, Meghan também sofreu abuso sexual cometido por um tio, irmão de sua mãe. Na época, ela contou o que aconteceu para a família, mas ninguém acreditou nela. As pessoas ao redor sugeriam que ela poderia estar confundindo as coisas ou que talvez tivesse sido outra pessoa. Mesmo assim, Meghan sabia exatamente o que havia ocorrido. A família, no entanto, preferiu ignorar o assunto, e o tio continuou frequentando as reuniões familiares como se nada tivesse acontecido. Esse episódio reforçou a sensação de insegurança que Meghan carregou por toda a infância. Além da violência em casa, Meghan também não tinha uma figura paterna estável. Sua mãe, embora amorosa, estava emocionalmente distante, sobrecarregada com a responsabilidade de criar 3 filhos sozinha. Quando Meghan tinha 9 anos, sua mãe finalmente tomou coragem e deixou o padrasto para sempre. Foi um alívio imenso para as crianças, mas a vida continuou difícil. Com o pai ausente e sem contribuir financeiramente, a mãe precisava trabalhar muito para sustentar a família. Meghan, ainda criança, assumiu parte das responsabilidades domésticas, ajudando a cuidar das irmãs mais novas, preparando refeições e auxiliando nos deveres escolares. Em relação à religião, a mãe de Meghan sempre deixou claro que acreditava em Deus e em Jesus, embora não seguisse uma prática rígida. Criada como católica, ela frequentava uma igreja batista, mas permitia que Meghan explorasse outras crenças se quisesse. A menina, então, acompanhava amigos em diferentes igrejas, participando de atividades infantis e escolas dominicais, mas sem um envolvimento profundo. Era mais uma forma de socializar do que uma busca espiritual verdadeira. No entanto,
Mesmo sem uma orientação religiosa forte, Meghan sempre sentiu que algo maior a protegia, especialmente nos momentos mais sombrios de sua infância. Comecei a frequentar a igreja novamente, por volta dos 19, 20 anos. Tinha saído de casa aos 19, em Portland, Oregon. Havia uma pequena igreja numa rua tranquila, bem ao lado de um bar cujo nome remetia ao inferno. Não lembro exatamente qual era, mas o lugar sempre me deu arrepios. Nunca quis ficar lá dentro, sempre saía rápido. Já a igreja, por outro lado, era um refúgio. Íamos orar, caminhávamos pelos arredores e ajudávamos a alimentar pessoas em situação de rua, algo comum no centro da cidade na época, e que só aumentou desde então. Foi ali, sozinha, que tive uma experiência de conversão. A igreja era liderada por um homem dedicado, com uma equipe pequena, mas que fazia um trabalho genuíno. Não entendia tudo o que acontecia, mas sentia que ali havia algo verdadeiro. Um dos meus amigos de República, com quem eu morava na época, também frequentava o lugar. Foi nesse período que minha vida deu uma reviravolta inesperada. Aos 20 anos, tive uma convulsão tônico-clônica, o que muitos chamam de convulsão generalizada, no trabalho. Era uma jovem saudável, sem histórico de problemas neurológicos, e de repente tudo escureceu. Quando recobrei a consciência, só sabia dizer meu primeiro nome. Minha mãe, que estava comigo no hospital, contou depois que eu repetia sem parar: "Mãe, olha, eu mordi a língua", como se fosse a única coisa que importasse naquele momento. Ela ficou desesperada, claro. As convulsões desse tipo são perigosas quando duram mais de 5 minutos, pois podem causar danos cerebrais. A minha durou exatamente isso. Fui levada às pressas para um hospital menor, onde fizeram exames e identificaram uma lesão no cérebro. Ainda me lembro vagamente da imagem do exame, uma mancha escura que não deveria estar ali. Minha mãe preencheu as lacunas depois. Era um abscesso, uma infecção encapsulada, como uma bolha de pus no cérebro. Fomos transferidas para um grande hospital, onde os médicos explicaram que, em alguns casos, é possível drenar o abscesso com uma agulha, fazendo um pequeno furo no crânio. Mas no meu caso, isso não foi possível. O abscesso havia endurecido por causa de um antibiótico forte que eu tomara para tratar uma gripe, um Zepec, aquele remédio de 5 dias que era comum na época. Ele conteve a infecção, mas também a tornou mais resistente. Então, no dia de Ação de Graças de 2000, aos 20 anos, passei por uma cirurgia cerebral. Os médicos tiveram que abrir uma cavidade maior no meu crânio para remover o abscesso manualmente. Hoje, tenho uma placa e alguns parafusos na cabeça, além de uma cicatriz escondida sob os cabelos. Mas o pior veio depois. Como não sabiam a origem da infecção, fui submetida a um tratamento agressivo com antibióticos intravenosos. Durante semanas, tive um catéter chamado PICC Line, um tubo que ia do meu braço até perto do coração, para receber os medicamentos. Uma enfermeira vinha em casa para administrá-los, e eu passava noites acordada, conectada a bolsas de soro com 5 tipos diferentes de antibióticos. Meu cabelo caía, a cabeça estava cheia de grampos, e eu me sentia exausta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Os médicos investigaram a causa do abscesso, mas não conseguiram confirmar nada com certeza. Como o antibiótico havia matado a infecção, não foi possível analisar o líquido para identificar a origem. Depois de alguns meses, chegaram à conclusão mais provável: um piercing no nariz que eu havia feito cerca de 1 mês antes. Infecções na região da cabeça, como as de ouvido, dentes ou até mesmo espinhas no rosto, podem romper a barreira hematoencefálica e causar abscessos cerebrais. E, de fato, eu tinha feito piercing pouco tempo antes. Hoje, uso o mesmo piercing, mas na época foi um susto. Depois disso, fiquei com medo, com ansiedade, me perguntando se aquilo poderia acontecer de novo. Mas, de certa forma, a experiência também me fez repensar muitas coisas. Antes da cirurgia, minha vida estava descontrolada. Desde os 15 anos, eu mergulhara em tudo o que podia para tentar anestesiar a dor: bebida, drogas, sexo precoce. Era uma forma de lidar com a ausência do meu pai, com o abuso que sofri do homem que deveria tê-lo substituído, com as brigas constantes com minha mãe. Na época, as pessoas diziam: "Você é jovem, aproveite", e eu seguia em frente,
sem perceber que estava me afundando. A cirurgia foi meu sacudão sagrado, como costumo chamar. Depois de tudo aquilo, precisei me reconstruir. A recuperação foi lenta, mas, aos poucos, comecei a enxergar as coisas de outra forma. E foi aí que, sempre senti que algo não se encaixava. Não era só a ausência física de um pai, mas uma espécie de vazio que nenhuma explicação conseguia preencher. Quando minha mãe me contou a verdade, foi como se um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia finalmente começasse a se montar, só que com peças faltando. Descobrir que o homem do álbum de casamento não era meu pai biológico mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Por anos, eu havia criado uma imagem dele, um homem que, apesar de tudo, era meu sangue. Mesmo sabendo que ele tinha morrido cedo, eu me apegava à ideia de que, em algum lugar, havia uma conexão genuína entre nós. Quando soube da traição, foi como se até essa pequena certeza fosse arrancada de mim. Não era a raiva que eu sentia, mas uma tristeza estranha, como se tivesse perdido algo que nunca tive. E então veio a notícia de que meu pai verdadeiro havia morrido em um acidente de moto. Uma foto minúscula, um rosto que eu não reconhecia, um nome que não significava nada para mim. Minha avó, que sempre foi obcecada por genealogia, passou anos tentando rastreá-lo, mas no fim, só restou o registro de sua morte. Eu me perguntei como teria sido conhecê-lo. Se ele teria sido diferente. Se, de alguma forma, eu carregava traços dele, não só no rosto, mas na personalidade, nos gestos, nas coisas que eu nem sabia que eram minhas. Mas o mais curioso foi perceber que, mesmo com todas essas revelações, a sensação de abandono não desapareceu. Era como se o buraco dentro de mim tivesse mudado de forma, mas continuasse ali. Talvez porque, no fundo, o que eu sempre quis não era um pai, mas a segurança de saber que alguém, em algum momento, tinha me escolhido. E a verdade é que nenhum dos 3 homens da minha vida, o que morreu, o que me criou e o que nunca conheci, conseguiu me dar isso. Com o tempo, aprendi que a reconstrução não é sobre encontrar respostas perfeitas, mas sobre aceitar as perguntas sem resposta. Minha mãe e eu conversamos muito depois daquela confissão. Ela chorou, pediu desculpas, explicou que tinha medo de me perder se me contasse antes. E eu entendi. Não porque o que ela fez foi certo, mas porque, no fim das contas, nós duas éramos sobreviventes de uma família que nunca soube lidar com a dor de frente. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada reviravolta, a cirurgia, a igreja, os relacionamentos tóxicos, as revelações sobre meu pai, foi um empurrão para que eu me tornasse quem sou. Não foi um caminho linear, nem bonito. Mas foi o meu. E talvez seja justamente por isso que, apesar de tudo, eu ainda acredito em recomeços. Mesmo quando eles chegam de surpresa, mesmo quando doem, mesmo quando não resolvem nada de imediato. Porque, no fim, a vida não é sobre ter todas as peças no lugar. É sobre aprender a dançar com as que sobraram. Eu sempre quis o pai. Desde pequena, fui uma criança extremamente ativa, cheia de energia, daquelas que não paravam quietas, uma verdadeira moleca. Adorava brincar de tudo, subir em árvores, correr com os meninos, inventar jogos ao ar livre. E, claro, não ter um pai foi um vazio que marcou. Não que fosse fácil para ninguém, mas para mim, aquilo pesou de um jeito diferente. Acho que foi por isso que, mais tarde, me agarrei tanto à primeira comunidade que me acolheu, à primeira pessoa que disse eu te amo. Era como se eu precisasse de algo, ou alguém, para me dizer que eu tinha valor, que merecia existir. Porque, no fundo, eu não acreditava nisso. Nunca me senti digna. Todos aqueles clichês que a gente ouve por aí, a falta de autoestima, a busca por validação, a sensação de que algo estava faltando. Eu vivi cada um deles. E, mesmo assim, nunca abandonei completamente a fé. Não era como se eu tivesse virado as costas para Deus. Mas também não era uma relação constante. Era mais como aqueles momentos de desespero, quando a dor apertava, quando eu chorava no banheiro, quando não sabia mais para onde correr. Nessas horas, eu ainda clamava por ele. Não com a mesma intimidade que tenho hoje, mas com a urgência de quem precisa de um refúgio. Me ajuda, eu dizia. E, de alguma forma,
ele respondia. Mesmo que eu não percebesse na hora. Então veio 2020. Todos sabemos o que aconteceu, o mundo parou, as incertezas se multiplicaram, e as pessoas começaram a buscar conexões de formas diferentes. Foi assim que acabei em um grupo de mulheres no WhatsApp. Não lembro exatamente quem me adicionou, mas lá estava eu, participando de conversas que, no começo, pareciam inofensivas. Uma vez por semana, a gente se reunia virtualmente só para conversar, desabafar, matar a saudade de um pouco de normalidade. Até que surgiu a ideia de uivar para a lua. No início, era só um ritual simbólico, todas saíamos para fora, olhávamos para o céu e uivávamos juntas, como se estivéssemos liberando algo. Parecia bobo, mas havia algo de libertador nisso. Com o tempo, as reuniões foram ficando mais frequentes e mais elaboradas. Viraram círculos lunares. E eu, sem perceber direito, estava mergulhando em algo que ia muito além de uma simples troca de mensagens. De repente, me vi sentado em rodas onde havia incensos, cristais, velas e até estátuas de divindades que eu não sabia nomear. No centro, um altar improvisado com símbolos que me deixavam desconfortável, mas que eu fingia ignorar. É só uma energia diferente, eu pensava. Não tem nada de errado nisso. E as cartas? Ah, as cartas. Desde pequena, eu ouvia que tarô era coisa do demônio, que mexer com aquilo era perigoso. Então, sempre que alguém puxava um baralho, eu me afastava. Mas, aos poucos, as coisas foram mudando. Primeiro, vieram as cartas dos anjos. São só mensagens de luz, diziam. Não tem nada de oculto. E eu, querendo pertencer, querendo acreditar que aquilo poderia me trazer respostas, acabei cedendo. Pegava uma carta, lia a mensagem e tentava encontrar significado ali. Era reconfortante, de certa forma. Menos assustador do que o tarô tradicional. Mas não parou por aí. Anos antes, aos 15, eu já tinha tido um primeiro contato com o Reiki. Na época, achei estranho, meio esquisito, e deixei pra lá. Até que, 2 décadas depois, aquilo voltou a cruzar meu caminho, e dessa vez, com força. Mas antes de chegar lá, preciso voltar um pouco no tempo. Depois que me separei do pai do meu primeiro filho, tenho 3 meninos, eu estava perdida. Precisava me reconstruir, encontrar um novo equilíbrio. Foi quando uma amiga sugeriu que eu experimentasse yoga. Você é tão ativa, vai gostar, ela disse. E gostei. Era como voltar para casa, os movimentos fluidos, a conexão entre corpo e mente, a sensação de força e flexibilidade. Eu, que já tinha sido ginasta, dançarina e cheerleader, me identifiquei na hora. A yoga se tornou meu refúgio. Não demorou muito para que eu decidisse me aprofundar. Fiz o curso de formação de professores e comecei a dar aulas, inclusive para crianças, em escolas. No começo, eu via yoga apenas como um exercício físico, uma forma de alongar e fortalecer o corpo. É só isso, eu pensava. Não tem nada de espiritual. Mas, aos poucos, fui percebendo que havia muito mais ali. Os cristais, por exemplo. Nas minhas aulas, as pessoas falavam sobre as propriedades de cada pedra, essa aqui é para proteção, aquela para cura, aquela outra para abundância. E eu, que sempre tive uma relação complicada com o dinheiro, acabei me apegando a um cristal específico, um que, segundo diziam, atraía prosperidade. Eu o carregava na bolsa, colocava sobre o tapete de yoga, repetia mantras em voz alta, tentando manifestar uma vida financeira mais estável. A astrologia também entrou na minha vida com força. Minha melhor amiga e a mãe dela eram apaixonadas pelo assunto. Desde os 15 anos, eu ouvia sobre signos, mapas astrais, compatibilidades. E, com o tempo, aquilo se tornou uma espécie de bússola. Qualquer decisão importante, um relacionamento, uma amizade, até a forma como eu lidava com meus filhos, passava pelo crivo do mapa astral. Será que nossos signos combinam? O que o meu ascendente diz sobre isso? Como está a lua hoje? Eu vivia perguntando, buscando respostas em algo que, no fundo, não me dava a segurança que eu tanto procurava.
E então veio a filosofia da yoga. Os ensinamentos sobre a unidade, sobre sermos todos um. Nós somos Deus, diziam. Cada pessoa é divina. Eu sou você, você é eu. No começo, aquilo me soou bonito, quase poético. Mas, com o tempo, foi se infiltrando em mim de um jeito que eu não esperava. Se eu era Deus, se todos éramos Deus, então onde ficava o Deus que eu conhecia? Onde ficava a fé que eu carregava desde criança? As linhas foram ficando cada vez mais borradas. E, sem perceber, eu estava sendo puxada para algo maior, ou talvez menor, dependendo do ponto de vista. Porque, junto com a yoga, vieram as deusas. As mulheres do círculo lunar começaram a falar sobre o feminino sagrado, sobre nos conectarmos com nossa essência divina. Você é uma deusa, elas diziam. E eu, que sempre me senti tão pequena, tão insuficiente, comecei a acreditar nisso. Ou pelo menos tentei. A pressão do calor era sufocante. Cada vez que a porta se abria para as 4 direções, um sopro de ar fresco entrava, mas logo era engolido pelo vapor escaldante. Eu me agarrava à terra fria sob meus dedos, tentando ancorar o corpo enquanto a mente flutuava entre o medo e uma estranha clareza. Era como se o suor lavasse não só a pele, mas camadas de algo que eu nem sabia que carregava. E então veio o segundo momento. No meio da escuridão, com os olhos ardendo pelo calor, comecei a ouvir vozes, não as das mulheres ao meu redor, nem as do xamã que conduzia o ritual, mas algo mais antigo, mais profundo. Era como se as pedras quentes sussurrassem. Não palavras, exatamente, mas uma presença. Uma presença que se enrolava ao redor dos meus pensamentos, como a serpente que eu tinha visto nas brasas. Você está pronta, parecia dizer. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Eu sabia o que aquilo significava. Ou achava que sabia. No círculo das mulheres, falávamos sobre a ayahuasca como um portal, uma ferramenta para rasgar o véu entre os mundos. Elas diziam que a planta não era uma droga, mas uma professora. Que ela mostrava o que você precisava ver, mesmo que doesse. E ali, naquele calor que queimava os pulmões, eu sentia que a serpente nas brasas não era um sinal aleatório. Era um chamado. Quando finalmente saímos da cabana, o ar fresco da noite me atingiu como um tapa. Minhas pernas tremiam, e eu me sentei na grama, ainda tentando entender o que tinha acontecido. As outras mulheres ao meu redor estavam em silêncio, algumas chorando, outras em estado de choque. A líder do retiro se aproximou e perguntou se alguém tinha tido visões. Algumas compartilharam imagens de animais, de luzes, de memórias antigas. Quando chegou minha vez, hesitei. Vi uma serpente, eu disse, finalmente. E ouvi algo me chamando. Ela sorriu, como se já esperasse por isso. A ayahuasca te escolheu, disse, colocando a mão no meu ombro. Você vai saber quando for a hora. E, de repente, tudo fez sentido. Não era só o calor, nem o suor, nem o medo. Era como se uma porta tivesse se aberto dentro de mim, e eu já não podia mais fechá-la. De volta ao Brasil, comecei a pesquisar. Li sobre as cerimônias, sobre os perigos, sobre as histórias de pessoas que tinham se perdido no processo. Mas quanto mais eu lia, mais eu sentia que aquilo era inevitável. Era como se uma parte de mim já estivesse lá, esperando. E então, numa noite de lua cheia, enquanto meu filho dormia e as paredes do meu quarto ainda estavam cobertas de símbolos que eu nem sabia mais o que significavam, eu tomei a decisão. Eu ia fazer. Ia beber a ayahuasca. Ia enfrentar o que quer que estivesse me esperando do outro lado. Nada demais, mas só para ter certeza. Liguei, expliquei a situação e a enfermeira me disse, olha, se você não sentiu a picada, provavelmente não foi nada. Mas fique de olho. Se começar a inchar, sentir dor forte ou tiver dificuldade para respirar, vá para o hospital. Eu suspirei aliviada, mas ainda assim fiquei com aquele peso no peito. Era como se o universo estivesse me mandando sinais, sabe? As aranhas, a escuridão dentro de mim, a exaustão que parecia não ter fim. E então, naquela mesma semana, aconteceu outra coisa estranha.
Eu estava amamentando os 2 bebês ao mesmo tempo, um em cada seio, como uma máquina de alimentar gente, quando de repente senti uma dor aguda no peito. Não era a dor normal de amamentar, daquelas que a gente até espera quando o leite desce. Era diferente. Uma pontada funda, como se algo estivesse errado ali dentro. Eu me assustei, coloquei a mão no lugar e senti um caroço. Pequeno, duro, do tamanho de uma ervilha. Mas eu sabia que não estava ali antes. Naquele momento, tudo parou. O cansaço, a raiva, até a preocupação com as aranhas, tudo se dissolveu em um único pensamento: e se for câncer? Eu já tinha ouvido histórias de mulheres que descobriam tumores enquanto amamentavam, de como o corpo às vezes escondia as coisas até não dar mais para ignorar. E ali estava eu, com 2 bebês dependendo de mim, um filho mais velho precisando de atenção que eu não conseguia dar, e agora aquilo. Marquei uma consulta no dia seguinte. O médico apalpou, franziu a testa e pediu uma ultrassonografia. Pode ser um cisto, pode ser um nódulo benigno, mas é melhor a gente dar uma olhada, ele disse, com aquele tom cuidadoso que os médicos usam quando não querem assustar, mas também não querem mentir. Esperei o resultado como quem espera uma sentença. E quando veio, não era câncer. Era um fibroadenoma, um tumor benigno, comum em mulheres da minha idade. Você vai precisar monitorar, mas não é urgente, a médica explicou. Pode crescer, pode ficar do mesmo tamanho, pode até desaparecer sozinho. Eu deveria ter ficado aliviada. E fiquei, por uns 5 minutos. Mas depois veio a pergunta que não queria calar: e se a próxima vez não for benigno? E se, daqui a 1 ano, 2, 5, eu recebesse um diagnóstico que me tirasse dos meus filhos? Quem cuidaria deles? Quem os amara do jeito que eu amava, mesmo nos dias em que mal conseguia me levantar da cama? Foi aí que a escuridão voltou, mais densa do que antes. Não era só cansaço. Não era só tristeza. Era um medo primitivo, daqueles que se enraizam no estômago e não soltam. Eu tentei me agarrar às coisas que antes me davam força. Voltei aos círculos da lua, às mulheres que tinham me acolhido depois do parto. Elas oravam por mim, queimavam ervas, me envolviam em mantras de proteção. Mas algo tinha mudado. Eu não sentia mais a mesma conexão. Era como se, depois da ayahuasca, depois da depressão, depois do susto com o nódulo, eu tivesse passado por uma porta que não dava para voltar. As práticas que antes me confortavam agora pareciam insuficientes. Ou talvez fosse eu que tivesse me tornado insuficiente para elas. Uma noite, depois de colocar os bebês para dormir, eu me sentei no chão do quarto e chorei. Não eram lágrimas de tristeza, nem de raiva. Era um choro seco, sem som, daqueles que vêm quando a gente percebe que está sozinha no meio de uma multidão. Eu olhei para as paredes, para os símbolos que ainda estavam lá desde a época da ayahuasca, e pela primeira vez em anos, não senti nada. Nenhuma reverência, nenhuma curiosidade, nenhum medo. Só um vazio. E foi nesse vazio que uma voz, não uma voz de fora, mas uma daquelas que a gente ouve dentro da cabeça e sabe que é nossa, mas também não é, disse: você não precisa mais disso. Eu não sabia o que aquilo significava. Se era para abandonar as práticas espirituais, se era para aceitar que a escuridão fazia parte de mim, se era só o cansaço falando. Mas algo em mim se acalmou. Não foi uma resolução, não foi uma cura. Foi só o reconhecimento de que, às vezes, a gente precisa parar de lutar contra o que não entende. E que, talvez, a luz não estivesse em nenhum ritual, em nenhuma planta, em nenhum símbolo. Talvez estivesse só em continuar. Mesmo quando não se vê o caminho. Mesmo quando a gente não sabe se vai dar conta. Nos meses seguintes, eu me agarrei a isso. Não lutei contra a depressão, não forcei a espiritualidade, não tentei ser a mãe perfeita. Eu só sobrevivi. E, aos poucos, as coisas foram se acomodando. Os bebês cresceram, começaram a dormir a noite inteira, a amamentação deixou de ser uma batalha. O caroço no meu peito não cresceu. As aranhas, por algum motivo, sumiram da casa. E eu, sem perceber, fui saindo do buraco. Não de uma vez, não de forma grandiosa.
Mas como quem vai escalando uma parede íngreme, 1 centímetro de cada vez, até olhar para trás e perceber que já não está mais lá embaixo. Que tudo aquilo não era para mim. Não era só uma questão de desconforto, mas de algo mais profundo, como se uma voz dentro de mim sussurrasse: isso não te pertence. E então, de repente, tudo fez sentido. As peças se encaixaram. As aranhas, a escuridão, a depressão pós-parto que nunca tinha sentido antes, não era só cansaço, não era só hormônios. Havia algo mais ali, algo que eu tinha convidado sem perceber. Quando entendi isso, não hesitei. No mesmo dia, joguei fora os cristais, os livros de ocultismo, as velas que usava nos rituais. Queimei tudo que podia ser queimado, como se cada chama lavasse um pouco daquela energia que tinha grudado em mim. E, pela primeira vez em anos, senti um alívio tão grande que quase chorei. Não era medo, não era culpa, era como se um peso invisível tivesse sido tirado dos meus ombros. A Melody, minha amiga, ficou surpresa quando contei. Ela já sabia que eu estava perto de entender, mas não imaginava que seria tão rápido. Você está livre, ela disse, e eu senti que era verdade. Não era só uma frase bonita. Era real. A escuridão que tinha me seguido por tanto tempo, que tinha se enroscado na minha casa, nos meus pensamentos, nos meus filhos, ela se foi. Não de uma vez, não como num passe de mágica, mas como algo que finalmente perde a força quando você para de alimentá-lo. E então veio a parte mais difícil, olhar para trás. Olhar para os anos em que eu tinha me perdido, em que tinha deixado meus filhos sem a mãe que eles mereciam, em que tinha me afundado em coisas que não entendia. Não era arrependimento vazio, daqueles que só machucam. Era um arrependimento que me fazia querer fazer diferente. Porque agora eu sabia. Agora eu via. A primeira coisa que mudei foi a música. Aquela que eu ouvia sem pensar, que tinha letras que falavam de coisas que eu nem sabia que eram perigosas. Troquei por hinos, por canções que falavam de luz, de esperança. E, aos poucos, até o jeito de falar mudou. As palavras que eu usava, os pensamentos que deixava entrar. Era como se cada escolha fosse um tijolo numa parede que eu estava construindo de novo, só que dessa vez com fundação firme. Meus filhos perceberam. Não precisei explicar. Eles simplesmente sentiram. O mais velho, que antes vivia irritado, começou a me abraçar sem motivo. A do meio, que tinha medo de tudo, passou a dormir com a luz apagada. E o bebê, que chorava tanto, agora sorria quando eu cantava para ele. Não era coincidência. Era como se, ao me limpar, eu tivesse limpado também o ar ao redor deles. Mas o mais estranho foi perceber que, mesmo depois de tudo, ainda havia dúvidas. Às vezes, no meio da noite, eu acordava e pensava: será que isso tudo é real? Será que não estou exagerando? Porque o mundo não para de te dizer que essas coisas são bobagem, que é tudo invenção, que você está vendo coisas onde não tem. Mas aí eu olhava para os meus filhos dormindo, para a paz que tinha voltado para minha casa, e sabia que não era imaginação. A Melody me disse uma vez: o diabo não quer que você saiba que ele existe. Porque se você souber, você vai lutar. E se você lutar, você vai vencer. E era isso. A luta não era contra mim mesma, não era contra o cansaço ou a depressão. Era contra algo maior, algo que tinha se aproveitado da minha fraqueza, da minha busca por respostas fáceis, por poder, por controle. Hoje, quando olho para trás, não sinto vergonha. Sinto gratidão. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, não teria entendido o que é realmente importante. Não teria aprendido que a fé não é sobre perfeição, mas sobre recomeçar. Que Deus não te abandona, mesmo quando você se afasta. E que, às vezes, as piores quedas são as que te levam para mais perto dele. Ainda tenho dias ruins. Ainda acordo cansada, ainda discuto com meu marido, ainda perco a paciência com as crianças. Mas agora sei que não estou sozinha. E isso faz toda a diferença. Porque no fim das contas, não se trata de ser perfeita. Se trata de escolher, todos os dias, de qual lado você quer estar. E eu escolhi o lado da luz.
Mesmo que às vezes seja difícil. Mesmo que às vezes eu tropece. Porque agora eu sei que vale a pena. Em paz. Não é mais sobre buscar respostas em lugares errados, mas sobre descansar na verdade que já está aqui. Naquele momento, quando digitei aquela mensagem para eles, senti um peso sair dos meus ombros. Não era raiva, nem julgamento, era liberdade. Eu ainda amava aquelas pessoas. Ainda rezava por elas. Mas sabia que não podia mais participar daquilo. Não porque elas fossem mais, mas porque meu coração já não cabia mais ali. As conversas giravam em torno de rituais, energias e símbolos que, para mim, agora soavam vazios. Como se eu tivesse passado anos tentando encher um copo furado, e só agora percebesse que a água nunca ficaria ali. Então, fiz o que precisava ser feito. Fui para casa e comecei a esvaziar os armários. Peguei cada cristal que usava para canalizar energia, cada livro de Reiki, cada baralho de cartas angelicais. Não joguei fora por raiva, mas por clareza. Era como tirar um peso das costas. Meu noivo olhava assustado enquanto eu empilhava tudo em caixas. O que está acontecendo? Ele perguntava. E eu só conseguia responder, não dá mais. Não faz sentido. Até os terços que eu usava como enfeite, as mandalas penduradas na parede, os incensos que queimava para purificar o ambiente, tudo foi embora. Porque, no fundo, eu sabia que não precisava de nada daquilo para me sentir completa. E então, como se o próprio Deus estivesse me esperando, encontrei a Bíblia que uma amiga tinha me dado há 20 anos. Eu nem lembrava dela. Tinha me mudado tantas vezes, vendido móveis, doado roupas, e lá estava ela, intacta, como se tivesse me seguido o tempo todo. Quando abri, encontrei anotações minhas de adolescente, trechos sublinhados, orações rabiscadas nas margens. Era como se Deus tivesse guardado aquele presente para mim, sabendo que um dia eu voltaria. Na mesma época, comecei a frequentar brechós e livrarias de segunda mão, mas não mais em busca de respostas mágicas, agora, procurava bíblias. Não uma, nem duas, mas quantas conseguisse carregar. E, nos momentos em que a emoção transbordava, eu me trancava no quarto, ajoelhava no chão e chorava. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, eu não estava tentando alcançar Deus. Ele já estava ali. Não precisava de rituais, nem de intermediários, nem de objetos sagrados. Só precisava dele. E, de repente, a oração deixou de ser um esforço. Passou a ser natural, como respirar. No meio da noite, quando o sono não vinha, eu conversava com Jesus. Não com palavras rebuscadas, nem com frases decoradas, mas com o coração aberto. Ajuda essa pessoa que eu nem conheço, eu pedia. Abra os olhos de quem está perdido. E, aos poucos, percebi que não estava mais correndo em círculos. Não havia mais um próximo passo a seguir, uma nova prática espiritual para testar, um guru para seguir. Havia apenas ele. E isso era suficiente. Porque, no fim, a busca nunca foi sobre encontrar algo novo. Foi sobre lembrar do que já estava ali. Era tudo o que eu precisava. Para qualquer coisa, eu podia recorrer a ele. E agora, sabe, eu abro esse livro. Às vezes, simplesmente pergunto, o que eu preciso ouvir hoje, e deixo as páginas se abrirem sozinhas. Foi assim que, outro dia, acabei lendo Efésios inteiro depois de assistir a um testemunho em que alguém mencionava a luta contra a raiva. Não lembro exatamente o contexto, mas ali estava a resposta: Deus nos ajuda a vencer a ira. Li o capítulo todo, sublinhei cada palavra que parecia escrita só para mim. E foi tão bom. Mas há alguns versículos que sempre voltam à minha mente, como o Salmo 1:4-7-3, Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. É tão verdadeiro. Eu não sabia se conseguiria sair daquela depressão depois de ter os bebês. Tudo parecia perfeito, meus filhos, meu noivo, a vida dando certo, mas eu estava afundada em escuridão. Hoje entendo que era por causa das coisas que eu permiti entrar em minha vida, das escolhas espirituais que fazia. Mas tudo isso se dissipou. A depressão foi embora. Claro, também fiz minha parte,
Comecei terapia, me esforcei para estar mais presente para os meus filhos, tirei tudo que não me fazia bem de casa. Uma amiga, a Melanie, me ensinou a ungir a casa com azeite de oliva, ela fez comigo a primeira vez, e desde então repito o gesto de tempos em tempos. É algo que me traz paz. Outro versículo que me marcou foi Romanos 1:18, que fala sobre como Deus conhece cada detalhe do nosso sofrimento e odeia a maldade que o causou. Isso me faz lembrar de todas as vezes em que fui ferida, em que me senti desprotegida. Mas Ele sempre esteve ali, me guardando. Hoje tenho um Pai Celestial com quem posso conversar a qualquer momento. E isso é libertador. Também penso em como Deus usa pessoas para nos trazer de volta. A Melanie, por exemplo, ele sabia exatamente o que eu precisava para reencontrar o caminho. E enquanto você conta a sua história, não consigo deixar de me perguntar, você aceitou Jesus aos 20 anos, mas onde foi que a conexão se perdeu? Por que nos afastamos? Por que deixamos ele de lado? Acho que a resposta está em Mateus 13:07, na parábola do semeador. Às vezes, a semente cai entre os espinhos, e as preocupações do mundo a sufocam. Foi o que aconteceu comigo. O enganador veio com distrações, com ilusões, e me puxou para baixo. Mas hoje você está aqui, cheia do Espírito Santo, plantada em boa terra. E vai dar muito fruto. Para mim, a desconexão aconteceu quando parei de ler a Bíblia. Por isso sorri quando você mostrou a sua, é como se, no momento em que voltamos a ela, a verdade começa a se revelar. Foi assim com a nossa última convidada também. Tudo o que precisamos já está ali. Não é um alívio? Antes, eu me sentia perdida, correndo atrás de respostas em lugares vazios. Mas era tudo engano. O que eu buscava, paz, segurança, amor, sempre esteve em Deus. Só precisava olhar para Ele. Agora entendo melhor como a mentira funciona. Tenho compaixão por quem ainda está preso em doutrinas vazias, em buscas intermináveis. Sei como é estar lá dentro, como é difícil enxergar a saída. Mas quando você encontra Jesus, tudo muda. Você tem uma referência, um lugar seguro. Sempre. Quando reencontrei minha Bíblia, eu a carregava para todo lado. Dormia com ela debaixo do travesseiro, levava no carro, na bolsa. Era como se precisasse dela o tempo todo. E comecei a me livrar de tudo que não me aproximava de Deus. Lembra do Halloween? Eu amava essa data, fazia decorações, fantasias elaboradas, meu filho mais velho também adorava. Mas naquele ano, joguei tudo fora. Não celebrei. Foi a primeira vez. Meu noivo, aliás, nunca comemorou o Halloween, ele vem de uma família de fé, e só agora estamos conversando mais sobre isso. Nossa vida mudou tanto que Jesus se tornou o centro de tudo. Vamos nos casar, e pela primeira vez sinto que o casamento faz sentido. Antes, eu não confiava em ninguém o suficiente para isso. No fim do ano passado, no dia 29 de dezembro, voltei a frequentar a igreja que a Melanie me indicou. Ela me convidou, e eu aceitei. Já tinha visitado outras igrejas por aqui, mas era difícil me conectar. Às vezes assistia aos cultos pelo YouTube. Mas nessa, descobri que eles faziam batismos uma vez por mês. Me inscrevi. Só que, nos dias que antecediam a cerimônia, comecei a me sentir mal, como se algo tentasse me impedir. Mesmo assim, fui. Minha amiga iria ajudar com as crianças, e eu queria que meu filho mais velho visse. Ele precisava entender que eu tinha passado anos o guiando pelo caminho errado. Chegamos lá, mas eu estava tão mal que acabei sendo a última da fila. A Melanie ia tirar fotos, e olhei ao redor. Depois, Melanie me contou sobre aquela mulher. Quando me inscrevi, algo já tinha parecido estranho. No formulário online, eu havia escolhido a data, mas o sistema mostrava novembro. E era dezembro. Liguei para a igreja, expliquei, eu me inscrevi para o batismo, mas está aparecendo novembro. Eles responderam algo como, é só um erro, pode vir mesmo assim. Mas, na hora da cerimônia, o pastor estava lá com o microfone, chamando cada um, e aquela mulher não parava de circular. Ela me olhava, insistia,
Você precisa mostrar o comprovante, preencher esse papel. Eu já estava confusa, com aquela sensação ruim ainda no peito, e pensei, gente, qualquer pessoa da rua poderia chegar aqui agora e ser batizada, e vocês aceitariam. Por que comigo está tão difícil? Resolvi ir até ela, expliquei que já tinha ligado, que estava tudo certo. Ela continuou insistindo em burocracias que não faziam sentido. No fim, eu disse, tá bom, depois eu resolvo isso. Voltei para a fila, mas a sensação de que algo tentava me barrar só aumentava. A Melanie, depois, comentou que aquela mulher parecia querer me impedir de alguma forma. E eu entendi, não era só nervosismo. Era uma batalha. Mas eu fui em frente. Quando chegou minha vez, o pastor fez as perguntas de sempre, e eu respondi. A mulher ainda tentou cochichar algo para ele, mas ele apenas acenou com a cabeça e seguiu. Fui batizada. A água fria tocou minha pele, e naquele momento, senti como se um peso enorme saísse de mim. Não era só alívio, era libertação. Depois disso, as coisas ficaram mais claras. A gripe que não passava, as brigas inesperadas, até aquela discussão com uma aluna coreana na academia. Tudo parecia uma reação. Como se, agora que eu tinha tomado uma decisão firme, o outro lado tentasse me desestabilizar. Mas eu já sabia o que fazer. Voltei para casa, abri a Bíblia, coloquei a armadura de Deus, não como uma metáfora, mas como uma proteção real. E pela primeira vez em anos, me senti segura. Não era uma segurança frágil, daquelas que dependem de portas trancadas ou de evitar certos lugares. Era uma certeza profunda, não importa onde eu estivesse, Jesus estava comigo. E isso mudava tudo. Minha mãe, que antes mal pisava na igreja, agora canta no coral. A família do Corey, que sempre foi envolvida com o evangelismo, eles saíam pelas ruas, falavam do evangelho, levavam a palavra a quem precisasse, agora me apoia de um jeito que eu nem imaginava. Até as crianças perceberam a diferença. Mudamos tanta coisa em casa, as músicas que ouvimos, os programas que assistimos, até a forma como conversamos. E o mais incrível é que não foi uma imposição. Foi natural, como se uma porta se abrisse e a gente simplesmente entrasse. Sei que ainda tenho muito a aprender. Às vezes, fico ansiosa com as regras, com o que devo ou não devo fazer. Mas aí lembro, não é sobre perfeição. É sobre entrega. Jesus não me chamou para uma lista de tarefas, mas para um relacionamento. E Ele mesmo vai me guiar, passo a passo. Como diz a palavra, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E se Ele está comigo, posso enfrentar qualquer coisa. Por isso, quero encorajar quem está ouvindo, se você veio de um caminho diferente, se ainda está descobrindo, não tenha medo. Não se preocupe em fazer tudo certo de uma vez. Apenas se aproxime, leia a Bíblia, converse com Deus. Ele vai te mostrar o caminho. E quando as dúvidas vierem, porque elas virão, lembre-se, você não está sozinho. O mesmo Deus que me tirou das trevas está pronto para te acolher. Agora, quero orar por você. Pai, eu peço que encha cada pessoa que está ouvindo agora com o fogo do teu Espírito. Que a presença de Jesus seja tão real em suas vidas que elas não consigam mais ignorá-la. Para quem está saindo de crenças antigas, que o Senhor revele sua verdade de um jeito que toque o coração. E para as crianças que sofrem, que se sentem perdidas ou inseguras, que tu lhes dê sinais claros de que estão protegidas. Que até mesmo aqueles que se consideram bruxos, curandeiros ou buscadores da luz encontrem em ti a resposta que procuram. Mostra-lhes, Senhor, que só em ti há salvação. Que eles vejam, como eu vi, que o inimigo é real, mas o teu poder é maior. E por fim, peço que cada um aqui seja fortalecido. Que a fé cresça, que a coragem aumente e que, não importa o que aconteça, a gente nunca esqueça, somos amados, somos escolhidos e somos protegidos. Em nome de Jesus, amém. Se alguém quiser orar também, eu adoraria ouvir. Tem algo no seu coração que você gostaria de entregar a Deus hoje?